Olá, bom dia, pessoal. Bem, a gente está chegando a uma parte bem importante, que é o planejamento paisagístico no que diz respeito ao projeto definitivo. O que é esse projeto definitivo? O projeto definitivo pode ser chamado de executivo também. É tudo que a gente precisa saber, ter em mãos para executar o projeto. Então, a primeira coisa é a planta executiva de arquitetura e de engenharia civil. Vamos ver aqui a definição. A planta executiva de arquitetura consta da apresentação de uma ou várias pranchas com ilustrações claras dos elementos arquitetônicos e construtivos, contendo cotas e medidas que orientarão a alocação dos canteiros, dos equipamentos, das edificações e dos sistemas de circulação. O projeto botânico irá dar o toque final. Eu errei aqui esse primeiro nome. Não se trata do projeto paisagístico. Dentro do projeto paisagístico, o projeto botânico irá dar o toque final à obra, completando com a vegetação e os demais elementos, certo? Então, vai ter, como já está dizendo, o projeto botânico, mas não é só os vegetais, são os vegetais e os outros elementos arquitetônicos paisagísticos. Refere-se à plancha demonstrando e locando cada um desses elementos de maneira a formar um ambiente harmônico e belo. Agora eu quero que vocês prestem atenção, porque a gente vai falar agora do memorial descritivo. Vocês vão ver que o memorial descritivo é um documento muito importante, tá certo? E vai ser justamente ele que vai ser pedido no trabalho em grupo, certo? Não somente o memorial descritivo, mas ele vai ser uma das partes mais importantes do trabalho. O memorial descritivo é um documento muito importante e que deve ser apresentado ao cliente, sendo útil durante a execução e a manutenção do jardim. Consiste em um texto explicativo com o objetivo de dar uma ideia geral sobre a concepção do jardim. O que não for possível colocar sob a forma de desenhos, o paisagista deverá colocar sob a forma descritiva nesse memorial. Ou seja, as partes que contêm o memorial descritivo são capa, cabeçalho, apresentação, que deve conter um relato do tipo de projeto e suas características, os problemas a serem solucionados, os objetivos e justificativa do projetista, Caracterização da área. O que é que vocês vão colocar lá na caracterização da área que vocês escolherem para fazer o projeto paisagístico? A localização contendo endereço, cidade, estado, coordenadas geográficas, dimensões, área do terreno a ser ajardinado. O clima, definição das características climáticas do local e de implantação do projeto. Tipo de solo, definindo a partir de análises químicas e físicas. Ah, professora, a gente não tem análise química e física, isso aqui é o ideal, tá? Se vocês não tiverem análises químicas e físicas, pesquisem documentos confiáveis e, por via de observação, qual é o tipo de solo? Ah, é um planossolo, que é muito comum aqui na nossa região. Então, cita lá, um planossolo, coloca lá as características principais de um planossolo. Ah, professor, não é um planossolo, é um neossolo. É um neossolo, e aí vocês vão falar das características desse neossolo, certo? Bom, vamos lá, seguindo. Características do terreno, referente principalmente à topografia, definida de acordo com o levantamento topográfico da área. Vocês não vão fazer um levantamento topográfico devidamente assim definido, mas coloca lá as características básicas, tá? Referentes a
se o terreno é acidentado ou não é, se o terreno é plano, no geral, tá bom? Claro, vocês falem de maneira mais criativa, tentem colocar isso no texto. E vocês não precisam colocar cada um desses pontos que eu estou falando aqui, precisa de fato ser um tópico. Vocês podem fazerem um tópico que aborde mais de um deles, mas que fique de forma organizada e fácil de identificar, tá certo? Bem, outras características do terreno refere-se principalmente à topografia definida de acordo... eu já li, né? Levantamento topográfico. Outras características que o paisagista achar relevante. Então, o que vocês mais acharem relevante de colocar nesse memorial descritivo, podem colocar. Características vegetais, relacionando-os ao local de destino. Pode ser baseada em documentos, ou seja, pode ser baseada em trabalhos que falem, por exemplo, sobre determinada espécie vegetal, que indique ela a determinado local. Então, vocês podem colocar isso no memorial descritivo e citar, tá certo? Bem, informações sobre a construção e estruturas físicas que lá já existam, tá certo? Também deve conter. E também um memorial botânico. Mas o que é que vem a ser esse memorial botânico? Vamos entender agora. O memorial botânico, quando elaborado sob a forma de tabela, certo? Essa poderá ser apresentada no projeto botânico ou no projeto descritivo, tá certo? Então, mas tem que ser em forma de tabela? Bem, pode ser em forma de tabela, certo? Mas vocês também podem colocar ou reunir essas características em alguma parte que tenha tabela, mas que vocês podem colocar descritivamente, certo? Por quê? Porque esse memorial botânico ele vai fazer parte, como vocês estão vendo aqui nesse slide anterior, ele vai fazer parte do memorial descritivo. Então, vocês podem colocar informações em forma de tabela, mas também pode colocar por escrito. O memorial botânico ele deve conter nomes científicos e comuns das plantas planejadas para colocar no projeto, área em metros quadrados ocupada por cada espécie. Então, mas tudo isso, professora, em metros quadrados? Porque isso depende, né, gente? Depende. Vai ser um arbusto, vai ser uma árvore. Então, qual é a área que a copa dessa árvore vai ocupar? São 5 metros quadrados? São 3 metros quadrados esse arbusto? Dá para vocês conseguirem essas informações, terem indícios disso em documentos que vocês pesquisem na internet. Então, é para vocês colocarem isso no memorial botânico também. Área total ocupada pelo conjunto de cada espécie, certo? No caso, canteiros ou grupos. Eu repeti aqui, tá, gente? Isso aqui está dizendo a mesma coisa. Então, é a área ocupada por cada espécie ou pelo grupo de arbustos de tal local. Então, colocar no memorial botânico qual é a área que essas plantas vão ocupar. Espaçamento de plantio da espécie. Então, indicar direitinho o espaçamento que vai ter de plantio. Vejam que o memorial botânico, ele é fundamental para estar no memorial descritivo e ele é fundamental para a execução do projeto. Vem tudo especificado, certo? Outras informações a respeito de mudas usadas no projeto, como o objetivo de facilitar a compra e a identificação das plantas, certo? Lembrando que o projetista vai colocar isso no
projeto paisagístico, certo? Memorial descritivo é apenas uma parte do projeto paisagístico. Porque aqui tem, nessas aulas que a gente está passando para vocês, tem todas as partes que deve conter um projeto paisagístico, tá certo? Todas elas. Então, aqui a gente também fala essas últimas duas partes, que é o orçamento e cronograma das atividades. Da mesma maneira que o Memorial Botânico, as tabelas dos orçamentos e o cronograma das atividades também poderão estar anexadas nesse documento. E no final, as referências bibliográficas, certo? Material técnico usado para a elaboração do projeto poderá estar listado nesse relatório. Na verdade, não poderá, deverá. Aqui eu coloquei 3 tabelas, certo? Como um exemplo. Aqui um exemplo de espécies vegetais no projeto paisagístico, né? Então, onde é que vai vir isso aqui? As espécies vegetais do projeto paisagístico, essa tabela vai vir justamente nesse memorial descritivo, certo? Onde vocês vão listar as espécies, colocar o nome científico, falar do poste, unidade, a quantidade, o valor unitário, o valor total, dependendo da quantidade que vai estar sendo usada. Então, essa tabela é importante ter tabelas desse tipo. Isso aqui são 2 tabelas, tá, gente? Que eu uni aqui para mostrar a vocês. Essa tabela 3 é o orçamento das espécies vegetais do projeto paisagístico. Então, tudo que vir no projeto paisagístico, vocês, no final, vão elaborar uma tabela com essas informações. Claro, valor, vocês podem pesquisar, tá, e ir aferindo e colocando esses valores de acordo com a noção de vocês, mesmo que não tenham valores estritamente corretos, tá certo? O que importa vai ser o conjunto da obra, do projeto. Essa tabela 4 é o orçamento de elementos arquitetônicos do projeto. Então, aqui banco, vasos de pedra, torneira, qualquer coisa que não seja vegetal, mas que estejam também no projeto, tá certo? No projeto executivo. Então, vocês vão colocar aqui e também colocar a quantidade e os valores de cada item e o valor total, ok? Isso para vocês falarem aqui no projeto descritivo, aqui, ó. Quando a gente tá vendo aqui, ó. Clima, diversões, características da área, tudo isso deve ter. Então, essas coisas aqui, essas tabelas, são referentes também a, projeto botânico, que fala que, além da vegetação, também vem os elementos arquitetônicos paisagísticos. Então, os elementos arquitetônicos paisagísticos vêm aqui nessa tabela, tá? Nessa tabela 4. E aqui, nessa última tabela, vem um cronograma de execução, certo? Esse cronograma de execução vem aí colocando mais ou menos exatamente como vocês têm aí o cronograma de IPI de vocês, por exemplo. Então, o que fazer em cada mês, em cada etapa. Então, tá lá o cronograma, mas não deu para fazer de acordo com o que foi programado. Então, você vai fazendo planos de contingência, né? Vai se reorganizando, mas tem um cronograma a ser seguido, tá certo? Gente, eu vou colocar essas informações, também estão na sala de vocês. Mas, vê, esses grupos que vocês me passaram, que estão na sala, eles vão escolher um local, certo? Escolha um local e desenvolva para este um projeto paisagístico.
A parte do projeto paisagístico que vocês devem enviar, vocês vão enviar para o meu e-mail, tá certo? Tem que ser essa semana? Não, vocês têm até o dia 30 de julho, tá bom? Então, a parte que vocês devem enviar é o projeto executivo, contendo essencialmente memorial descritivo e memorial botânico. Então, vocês enviam para o meu e-mail o Word, tá certo? Com todas essas características do memorial descritivo e do memorial botânico, tá certo? Envia até o dia 30 de julho. Eu vou repassar aqui para vocês não se enganarem ou não. São muitas informações e muitas aulas tratando de projeto paisagístico que tem muitas características. Mas o que vocês vão precisar fazer é o memorial descritivo, tá certo? Que tem esses elementos e o memorial botânico, tá certo? Então, essas são as partes que vocês têm que fazer do trabalho: memorial descritivo e memorial botânico, tá certo? Quero desejar a vocês um bom final de semana e até a semana que vem na próxima aula. Gente, próxima aula a gente vai falar sobre implantação no jardim, ok? Muito obrigada. Até mais.